Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar para você o processo criativo dessa arte aqui. Tudo que eu fiz para chegar aqui, lógico que não é um vídeo de tutorial, e sim vai servir mais como uma inspiração para você, como uma referência. Enfim, as coisas que eu vou te mostrar aqui podem te dar ideias para você criar outros tipos de artes ou arte nessa mesma pegada, tá? Então não é um tutorial, e sim mostrando tudo que tem aqui nesse arquivo, as camadas, o que eu fiz para chegar aqui e tudo mais, beleza? Se você ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Sérgio e esse canal aqui ele tem a intenção de ajudar você que trabalha na mídia da sua igreja. Então, tudo relacionado aqui à parte de visual, de imagem estática, vídeo e tudo mais, eu vou trazer aqui nesse canal para ajudar você aí na sua igreja, beleza? Então, essa arte aqui é a arte de um evento que vai rolar na igreja, obviamente. E essa arte aqui foi feita para o Instagram, então ela está com 1080 por 1350 de altura, que é a arte que vai ocupar o máximo do feed da pessoa quando ela estiver rolando. Isso é bom, ajuda na retenção do seu Instagram, tá? Fica a dica aí. Então vamos lá. Tem aqui a minha arte com a prancheta 1, eu tenho a outra prancheta aqui, eu já vou mostrar para você, mas eu não vou explorar ela porque é basicamente a mesma coisa, tá? Só que essa prancheta aqui, ela é feita para o telão lá da nossa igreja. Se você não conhece a minha igreja, entra no meu canal Criação Tática, lá tem tour, eu mostro aquela tela imensa que tem 9 metros por 3 de altura. Então aqui é a arte adaptada para o telão, tá? E essa aqui é do Instagram. Que na verdade, geralmente quando eu vou criar a identidade de um evento, eu começo pela publicação no Instagram e depois eu vou adaptando para as outras coisas. Então essa arte aqui, eu vou abrir ela aqui, vamos começar pelo fundo. O fundo tá nessa pastinha aqui, ela não tá muito bem organizada não, mas eu acho que a gente vai se entender aqui. Nessa pastinha do fundo, você vai ver que eu tenho basicamente duas texturas e um preenchimento em degradê para dar uma cor. Então vamos trabalhar aqui com um fundo no geral aqui, ele é baseado nessa textura aqui, ó, que praticamente é 80% da minha arte é baseado nessa textura. Eu vou até diminuir ela aqui para você ver melhor, que na verdade ela é até um pouco mais clara, né? É uma textura vintage, toda meio que enferrujada, riscada e tudo mais, tem tudo a ver com a proposta da arte. Então ela compõe basicamente 80% da minha arte, porque depois dela eu vou obviamente aqui escurecer um pouco ela, né? Você pode ver que ela é um pouquinho mais escura, tem um tratamento aqui de matiz e de níveis. Aí depois eu venho com o meu preenchimento aqui em degradê, né? Eu tô boiando aqui, fugindo as palavras. Então tem um preenchimento em degradê aqui que vai dar esse amarelado não, na verdade um laranja, né? E depois essa textura de madeira por cima aqui, ó, que é simplesmente isso aqui, ó, tá vendo? Que até, acho que na mesclada ali eu podia ter diminuído um pouquinho mais a opacidade para compor um pouquinho melhor, que é só para dar umas ranhuras, enfim. Deixa eu voltar tudo aqui. E agora eu vou mostrando aqui, ó. Vamos lá, eu tenho algumas partículas aqui no fundo, tá vendo? Ó, que vai compor ali. A ideia era tipo uma coisa se quebrando, abrindo o cadeado, por exemplo. Então tem essas partículas, essas texturas para dar tipo uma explosãozinha ali. Aí eu tenho essas nuvens aqui embaixo, porque o evento é tipo um destrave, né? Daí eu penso naquela coisa do céu que tá destravando e abrindo os céus. Inclusive, em composição com isso, eu vou ter aqui em cima, nessas camadas aqui, do brilho, tá vendo? Que tem esse brilho como se fosse aqueles fachos de raio de sol. Então, em composição com as nuvens, a gente tem os brilhos, então, tipo, destravando, abrindo o céu e tudo mais. Então, para dar essa ideia aqui, apesar da ideia da arte toda estar baseada numa questão mais enferrujada e tudo mais, sabe? É tipo para mesclar isso. O nome do evento é Destrave, então tem a ver com a parte ali do enferrujado, daquela coisa que está travada, né? Aquela coisa antiga e travada, com o céu se abrindo para você destravar e tudo mais. Então essa é mais ou menos a ideia. Então aqui na camada de brilhos eu tenho algumas camadas de brilho que eu compus fazendo o quê? Às vezes para dar o brilho correto eu faço isso. Ó. Tem uma camada que está em clarear em 60%, a outra já está em sobrepor, que ele vai dar um brilho mais intenso, a outra que está em normal já, para ele dar para você visualizar melhor os fachos, e a outra que está em sobrepor de novo em 100%. Então, isso aqui é um brush, tá, que eu tenho. Deixa eu achar ele aqui, ó, raios de sol. Então eu tenho vários brushes aqui nessa pegada de brilho, de raio de sol. E aí eu fiz só um, e aí eu fui duplicando para dar essa composição total aqui. Beleza. Fundo, já falei, partículas, nuvens, o brilho, agora o título. Bom, o título simplesmente eu
eu resolvi fazer nessa pegada aqui porque eu já tinha pensado no cadeado e eu acho que o mais legal dessa arte toda é essa questão do cadeado com as correntes. Como que eu fiz isso? Porque esse aqui eu fiz mais ou menos do zero, né? Eu não achei uma imagem pronta desse jeito aqui, então eu fiz uma composição de imagens para chegar aqui, mas a gente já vai chegar lá, tá? Aqui no título eu usei a fonte Helvetica, que é a fonte padrão que eu costumo usar. No V aqui, para ela não ficar tipo totalmente para cá assim, eu dei uma esticada nessa sílaba aqui, então ela tá mais esticada que as outras, você pode perceber. É só para criar tipo como se fosse um logo, sabe? Então não tem muito o que falar aqui, eu preferi fazer dessa forma aqui mesmo. E aí tem uma textura grunge aqui em cima do meu texto. Tá vendo que ela tem aqui ó, umas ranhuras e tudo mais, é essa textura que eu tô usando aqui. Deixa eu dar 2 cliques para você, que ela é um objeto inteligente, então eu consigo abrir ela aqui, ó. Tá vendo? É essa textura aqui, eu acho muito legal. E compõe totalmente, né, com o restante todo da arte. Que ela para dar uma profundidade a mais no texto, inclusive no texto aqui eu fiz um chanfro. A princípio eu ia fazer ele em 3D também, igual o cadeado e tal, só que exige mais processamento e tudo mais, então eu resolvi fazer um chanfro aqui, ó, que é essa partezinha que ele dá uma sombra aqui, um brilho aqui, ó, por exemplo, né, no S. E aí ele dá uma sensação de um pouquinho mais de 3D, né, saltando um pouquinho mais da tela. Beleza, aí eu vou pular o cadeado. Daí o restante aqui, né, são informações. Daí, então, é o básico, né? Aqui tá o palestrante, princípios e valores, tudo mais aqui, ó. Gente, eu costumo usar numa arte, no máximo 2 fontes, tá? Então, às vezes eu uso até todas as mesmas fontes. Então, aqui você pode ver que é tudo Helvetica. É uma fonte bem sólida, bem legal para fazer arte e não tem erro. Esse negócio de fonte, eu parto do princípio de menos é mais, né? Então, é melhor você fazer uma fonte mais sóbria, que vai ficar legal, do que uma fonte toda xeregre, que vai deixar a tua arte meio capenga, assim. Agora vamos para a parte do cadeado, que é o mais legal. Aqui, nessa pastinha aqui, ó, tá vendo? Eu abro e ela tem vários rolês aqui, porque daí, essa aqui é uma composição de um objeto em 3D que eu fiz, ó. Deixa eu clicar aqui para você, é uma imagem que está renderizada aqui, tá vendo? Se eu pegar aqui, eu vou ter só a parte do cadeado, algumas gambiarrinhas que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Uma composiçãozinha ali que no 3D não saiu tudo certo, para compor o restante. Mas na verdade, essa imagem ela foi criada no Adobe Dimension, sei lá, enfim, que é um softwarezinho da Adobe também para você trabalhar com um programa em 3D. E é muito legal porque ele tem interação com o Photoshop. Então eu fiz todo o rolê por aqui, inclusive tá aqui, ó, a chave tá até para fora aqui, tipo, é um 3D que na verdade eu montei, eu fui pegando algumas peças da internet para chegar nesse resultado aqui. O Adobe Dimension ele é bem legal porque ele já tem uns materiais meio que prontos aqui para você aplicar e tal, e depois você renderiza e fica dessa forma que você está vendo ali. E aí como que eu cheguei? Eu não modelei o cadeado do zero, nem nada. Eu baixei, né, fui caçando na internet, eu consegui achar uma corrente. Aí a corrente, na verdade, ela era reta, eu dei uma entortadinha nela. Aí o cadeado eu consegui achar separado também, mas ele era fechado, eu abri ele em um outro software lá para editar, porque aqui você não consegue editar a malha, né? No Dimension você não consegue editar a malha. E a chave também eu achei em outro lugar. E eu vou até te mostrar aqui, ó, como que rolou o negócio. Tá vendo aqui, ó, eu tenho a chave, vou dar 2 cliques aqui, eu vou abrir para mostrar para você só a chave aqui. Nossa, abriu no Paint 3D aqui, ó. Então eu tenho só a chave que eu baixei em um lugar. Aí depois eu achei... não, esse cadeado aberto aqui foi o que eu já alterei. Eu achei... Vamos ver o que é isso daqui. Eu não sei inglês, né? Tá abrindo aqui, ó. Esse aqui é o cadeado. Então ele veio desse jeito aqui, ó. Só com a fechadurinha ali e tal, só que fechado. Depois eu alterei ele, né? E aí aqui eu tenho a corrente. Vamos abrir aqui, ó. A corrente ela veio assim, certo? Só que daí deu certinho, porque dentro do Dimension ela vem separada. Cada elo dessa corrente ela veio separada. Então daí aqui eu fui dando uma entortadinha, tal, coloquei o cadeado e coloquei a chave dentro do cadeado e e aí chegou nesse resultado aqui, ó. Bem legal, né? E aqui eu tenho uma gordurinha da corrente ainda para trabalhar e tal, então por isso que eu consigo aplicar em outros lugares, por exemplo, lá na questão do telão, né? Aqui, se bem que aqui eu cortei mais do que ali, mas enfim. É basicamente isso. Esse foi o processo criativo dessa arte. Eu vou mostrar aqui para você também uma outra aplicação, outro arquivo aqui, onde eu coloquei aqui, por exemplo, isso aqui é um Reels, né? Um Reels,
pro Instagram, onde aqui vai um vídeo, né, do palestrante. Aqui é a arte também do feed, só que agora com as inscrições abertas, onde eu inseri o site aqui em destaque. Você tá vendo que essa aqui não tem e essa aqui tem. E aí eu deixei ela um pouco menos laranja do que tá aqui, tá? E aí como a identidade aqui, ó, esse aqui também é para uma thumb do Reels, daí eu deixei ela sem o laranja, deixei mais preto e branco. E aqui é para mandar pelo WhatsApp, que é um outro vídeo que foi gravado também, só que na horizontal. Então deixei o espaço aqui, as duas molduras e tudo mais. Basicamente é isso. Aí a arte é assim, né? Você faz uma e vai aplicando para o restante todo. Certo, gente? Muito obrigado por ter assistido mais esse vídeo. Eu espero que tenha te ajudado aí. Qualquer dúvida em relação a isso, aí você pede nos comentários para que eu grave um vídeo específico, aí sim com o tutorial em si, tá? Porque eu gosto de mostrar o processo criativo. Vai surgir dúvida para você, como é que você fez isso? Aí eu vou fazer o tutorialzinho mais rápido ali, mostrando como é que faz aquilo ali exatamente, certo? Beleza? Então fica assim, um grande abraço, fique com Deus, não esquece dele e até o próximo vídeo.